A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 150. A palavra diz assim, aleluia. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som de trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e com danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve-o ao Senhor. Aleluia. Irmãos, que privilégio é podermos nos achegar na casa do Senhor e poder louvar ao Senhor. Então, irmãos, abra a tua boca, louve ao Senhor, adore ao Senhor, enquanto ainda temos oportunidade de estarmos aqui nessa terra, que nosso louvor seja para Ele, toda a nossa adoração. Eu não sei como você chegou aqui, às vezes a gente está triste, está sobrecarregado, mas antes, irmãos, de pedir qualquer coisa ao Senhor, adore a Ele, porque enquanto a gente adora, Ele sonda o nosso coração, a nossa mente, e através dos nossos louvor, da nossa adoração, Ele nos cura e Ele nos liberta, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nós temos o privilégio, Senhor, de estarmos aqui nessa noite, ó Pai. Que através dos teus louvores, ó Pai, das canções, os nossos corações seja quebrantado, Senhor. Que possamos te servir, ó Pai, com todo o nosso amor, com toda a nossa adoração, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor nos conduza a termos palavras de adoração, palavras de amor. Nos ensina a te adorar, nos ensina a te louvar, ó Pai. Toque, Senhor, no nosso coração, ó Pai, mas que possamos também tocar o Senhor, ó Pai. Abra os céus nessa noite, ó Pai, porque estamos, ó Pai, à disposição do Teu reino, ó Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos aqui reunidos para adorar o Senhor Jesus. Nós servimos um Deus de promessa. E Ele está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Tem canções que nos marcam. Passa um memorial na nossa cabeça. Eu creio em nome de Jesus que essa canção que eu vou estar adorando ao Senhor aqui vai falar em seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Glória a Deus, aleluia. E os teus ouvidos, aleluia, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, declara, igreja, sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos, e os teus ouvidos
estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Aleluia! Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. A nossa esperança, minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Declare, igreja, comigo. Nós servimos um Deus de promessa. Declara sobre a sua vida nesta noite. O Deus de promessa está aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aliança, Deus de promessa. Toda a igreja. Não é homem pra mentir. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Senhor Jesus está aqui, neste lugar. Então, quando nós cantamos, nós declaramos sobre a nossa vida. E nós temos que declarar com todo o nosso coração, com todo o nosso amor. Porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia, igreja, amém? Glória a Deus, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Aleluia. Nós temos que adorar o Senhor Jesus na beleza da nossa santidade, amém? O Senhor Jesus está aqui. Ele é um Deus de milagres, amém? Nós não temos que querer só o milagre, sim adorar o Deus de milagres, amém? Aleluia. Não sei como você chegou aqui nesta noite, não sei o que você tem pedido ao Senhor no secreto, mas o Senhor Jesus está aqui. Aleluia. Declara sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. É maravilhoso, Senhor. Dai-me um sinal do teu favor. Mostra-me, ó Deus, que comigo estás. Vem fortalecer meu coração. Preciso de ti pra não desmaiar. Arranca de mim este pranto de dor. Me veste com vestes de louvor, com o óleo da alegria me unges, com teu Espírito vem
impossíveis para o meu Deus. Tuas promessas Ele me fará viver. A espera não pode matar a esperança. Minhas lágrimas Ele enxugará com milagres. Aleluia. Dai-nos sinal do teu favor. Mostra-me, ó Deus, que comigo estás. Vem fortalecer meu coração. Preciso de ti pra não desmaiar. Arranca de mim esse pranto de dor. Me veste com vestes de louvor. Com o óleo da alegria me unges. Com teu Espírito vem me curar. Não haverá impossíveis para o meu Deus. Tuas promessas Ele me fará viver. A espera não pode matar a esperança. Minhas lágrimas Ele enxugará. Muito mais do que os olhos podem ver. Muito além do que dá pra sonhar. Os teus milagres Ele fará viver. Declara, igreja. Terá impossíveis para o meu Deus. Tuas promessas Ele me fará viver. A espera não pode matar a esperança. E as lágrimas Ele enxugará. Não haverá impossíveis para o meu Deus. Tuas promessas Ele me fará viver. A espera não pode matar a esperança. E as lágrimas Ele enxugará. Declare sobre a sua vida em nome de Jesus. Com milagres, com milagres, com milagres. Eu creio, Senhor, com milagres, com milagres. Eu creio no milagre. Oh, Jesus, nós te adoramos, Deus, com milagres, com milagres. Aleluia. Nós servimos um Deus de milagres, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Como é bom servir ao Senhor. Como é bom entregar todo o nosso amor ao nosso Deus. Irmãos, tem um Provérbios. Está no Provérbios 11. Não precisa abrir não, vou ler aqui para vocês. Provérbios 11, 24. Que diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Tem outra versão que eu achei mais simples, que diz assim: a quem dê generosamente e vê aumentando suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Irmãos, que momento maravilhoso é podermos servir ao Senhor com todos os nossos bens. E eu aprendi isso de uma maneira muito interessante. Eu vou contar um pequeno testemunho. Há mais ou menos 5, 6 anos atrás, mais ou menos 6 anos atrás, nós ainda não estávamos na igreja. Porém, eu tinha voltado para os caminhos do Senhor, eu estava voltando. E o Júnior tinha acabado de aceitar Jesus, estava naquele primeiro amor, né? A Júlia estava começando a frequentar, nós estávamos visitando algumas igrejas. E eu comecei a ver que o Júnior tinha um coração muito deliberado para o Senhor. E como que eu vi isso?
Nós compramos um carro, gente, muito velho. O carro era muito ruim, era um ninho de 2 portas, horrível o carro. Mas eu nunca tinha tido carro meu mesmo e eu estava apaixonada com o carro. E a gente teve experiências assim muito engraçadas com esse carro, porque o carro era tão ruim que nas nossas 2 primeiras viagens com o carro, viagem pequena, nós levamos o mecânico com a gente, que era meu primo. A gente levou ele junto porque o carro ia dar ruim a qualquer momento. Então a gente falou, vamos levar meu primo junto, que ele é o mecânico do nosso carro. Se der alguma coisa de ruim, né, ele já está lá. E passou o tempo, a gente com aquele carrinho lá e tudo, e eu muito feliz, toda metida, né, com aquele carro velho. Aí, o que acontece? Quando a gente estava quase acabando de pagar o carro, o Júnior me vira e fala assim, Regiane, eu vou dar o meu carro para a obra de Deus, eu vou ofertar o carro. Eu falei, você não vai? Você é doido? Como que você oferta para Deus algo que é meu? Você nem me falou, olha para você ver. Você nem me falou, você está ofertando aquilo que é meu. Você tinha que ter me falado primeiro. Ele, Regiane, eu vou ofertar, eu já falei com Deus, Deus tocou no meu coração, eu vou ofertar. E eu, na minha pouca sabedoria, né, briguei com o Júnior e não deixei, irmãos, ele ofertar o carro. O Júnior ficou arrasado e ele não ofertou aquele carro. E nós tentamos de toda maneira vender aquele carro, gente, nem para vender o carro não dava. O carro começou a dar tanto problema, tanta dificuldade na nossa vida, que o Júnior falou assim, eu vou jogar esse carro lá no Itapecerica, lá no Rio, porque eu não sei mais o que fazer com esse carro. E aí, por fim, a gente conseguiu vender o carro, e o dinheiro da venda do carro, gente, não dava para pagar nem as multas que já tinha antes desse carro. Eu falei assim, tá bom, eu nem sei quanto que ficou, não vi o dinheiro desse carro, porque eu retive, né, igual tá falando aqui no Provérbios aqui, eu retive aquilo. Tá bom, passou um tempo, a gente tirou uma moto bis zerinha, uma moto novinha, conseguimos tirar aquela moto, e aí meu olho brilhou, né? Eu falei, eu vou aprender a andar de moto, vou andar de bis, toda bonitona por aí, né? Tá, passou um tempo, a moto zerinha, nós conseguimos pagar todas as prestações ali certinho, para a glória de Deus a gente pagou tudo certinho. Quando a gente acaba de pagar a bis, o que o Júnior fala? Regiane, eu vou ofertar a bis. Aí o que eu pensei? Eu falei, meu Deus, por que eu não ofertei o carro velho? Porque agora eu ia ofertar a bis. Só que naquele momento, irmãos, Jesus também tocou no meu coração, que não era meu, porque a gente pagou aquela bis com, sim, foi com dificuldade, foi, mas não teve problemas para pagar a bis nunca nos deu problema. E naquele momento eu falei, tudo bem, a gente vai ofertar a bis sim. E eu aprendi isso com o Júnior, porque o Júnior e a Júlia, eles iam para a igreja o tempo todo e eles sempre foram ofertantes. Eu era dizimista fiel, ainda sou, para a glória de Deus, sou dizimista fiel. Mas o Júnior e a Júlia, todo o dinheirinho que dava a Júlia juntava e ofertava. E eu não entendia aquilo, porque eu não tinha aprendido isso. Eu fui aprender isso aqui na igreja. Aqui na igreja, na nossa igreja metodista, eu aprendi muitos princípios que eu não conhecia. E tá, a gente ofertou aquela bis, tirei uma fotinha dela indo embora, mas com o coração alegre, porque eu tinha entendido que tudo que era do Júnior não nos pertencia. Ele ia dar a Deus, era de Deus, e eu entendi que todos os nossos bens não nos pertencem, pertencem a Deus. Irmãos, e aprendendo isso com o Júnior e com a Júlia, eu fui vendo as coisas acontecer. E olha bem, irmãos, igual fala aqui, estava falando no louvor, né, que Deus faz milagres. Ele é provedor das nossas vidas. Irmãos, em menos de 1 ano, nós ganhamos uma moto e um carro. Com documento passado, nós não tivemos gasto com nada. Nós fomos buscar esse carro, eu falei assim, não, eu não tenho como receber esse carro, eu não tenho como passar para o meu nome. Quem me deu foi meu pai e minha mãe. Deus tocou no coração da minha mãe, falando que era para ela comprar o carro e nos dar. E a gente não teve gasto nenhum, nem com o carro, nem com a moto. Então assim, irmãos, entenda que tudo que está nas suas mãos não te pertence. Pertence ao Senhor. Deus nos deixou usufruir de bens aqui nessa terra. A nossa casa não nos pertence, os nossos filhos não nos pertencem, nada é nosso.
Deus nos permite usufruir, né? E Deus é tão maravilhoso que Deus ainda vai lá e sonda o nosso coração e realiza desejos do nosso coração, né? Eu estava retendo um carro velho ali na mão, mal eu sabia que Deus tinha outro melhor já preparado. Ele só queria ver, né, se o meu coração estava disposto a servi-lo. Então, irmão, nessa noite a gente possa trazer os nossos dízimos, nossas ofertas, não reter aquilo que é do Senhor. Tudo que está com você é do Senhor. Entenda que quando você oferta, Deus provê mais e mais na sua vida. Não é barganhar com o Senhor, é servir, é se dispor à obra do Senhor. Amém? Vamos ofertar ao Senhor então? Glória a Deus. Vamos ofertar e dizimar com alegria, que nós adoramos o Deus Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Santo, santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda a tua mão para cá, amados. Vamos. Nós nunca abençoamos dinheiro, nós abençoamos pessoas. Aleluia. Seja você fiel. Amados, nunca dê oferta em lugar de dízimo. Eu preciso ensinar mais uma vez isso. O dízimo é daquilo que você ganha. Você não estipula, eu vou dar 100 reais hoje. No outro mês eu dou 200 reais. Amados, você está roubando de Deus. E não tem como orar pela sua vida financeira. Vai viver devendo cartão, vai viver se estripulando com tudo. É doença que vem na casa, é as coisas que vem o devorador, vai roubar você. Quando você, sabendo dos princípios, rouba ao Senhor. Dízimo é dízimo. Entrou 10 mil, 15 mil, 20 mil, é 2 mil para a obra do Senhor. Entrou 100 reais, é 10 reais para a obra do Senhor. Dízimo é dízimo para depois. Ora por mim, pastor, lá em casa tá brabo. Tem coisa que Deus fala, não ora. Não tem como orar. Nossa igreja valoriza os princípios. E eu preciso te ensinar. Aleluia. A oferta é aquilo que você dá de coração. Não barganha oferta com dízimo, não. Dízimo é dízimo. Oferta é oferta. O dízimo repreende o devorador. A oferta abre portas de bênção. Quando você é dizimista e ofertante, você repreende o devorador e abre portas na sua vida. Guarde isso, para que a gente não venha fazer oração de tolo diante do Senhor. Amém? Pai, nós queremos, meu Deus, pedir a tua bênção sobre cada família, Senhor, sobre cada casa, Senhor. Que haja prosperidade, portas abertas. Pai, nós declaramos no mundo espiritual, porque o poder está na palavra que declaramos. Todas as vezes, ó Deus, que ficamos valorizando problemas, ficamos, meu Deus, declarando problemas, dificuldades, nós vamos atrair essas coisas. Então nós queremos profetizar que nós seremos obedientes à tua palavra.
E ao sermos obedientes, iremos profetizar. E o poder desta palavra, ecoada no mundo espiritual, irá materializar milagre financeiro, milagre de saúde, portas abertas. Iremos declarar, meu Deus, sobre a igreja: não vale encantamento, e repreenderá o Senhor o devorador, o migrador, o gafanhoto e tudo aquilo que vem tentar roubar a nossa paz. Nós profetizamos, ó Deus, que o teu povo tenha uma consciência inteligente, uma espiritualidade madura, para obedecermos a tua palavra e assim comemorarmos os testemunhos que virão, porque nossa vida será alvo das tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Queria chamar as crianças aqui. Glória a Deus. Eu estou vendo essas meninas tudo com filho, né? Elas levam a sério mesmo, amados. É febre que tem, é Tilenol que dá, é leite que dá, é água que dá na hora certa, mas um bate-papo que é uma beleza. Uma liga para a outra e fala: a minha teve febre semana passada, levei na pediatra. Eu falei: que é isso? O assunto é sério, amados. Eu viajo na conversa dessas meninas. E a minha não visitou a avó, já trocou de roupa, a roupa não cabe mais, está crescendo. Eu falei: a boneca agora cresce. É uma bênção, amados, mas é uma realidade. Mas o mundo virtual é uma bênção. A criatividade dessas crianças é uma bênção. Glória a Deus por isso, né? Louvamos a Deus por isso. A única bebê reborn que cresce, passa gripe para todo mundo é Eloá. Eloá vem aqui, passa gripe para todo mundo e vai embora rindo. Tá nem aí, né, Eloá? Ê, glória! Coisa mais linda da igreja, né? Glória a Deus. Amados, estenda a tua mão para cá. Nós vamos orar pelas nossas crianças, muitas crianças enfermas, né? Nós temos o Pedro que está enfermo, tem a Radassa que está também vomitando, passando mal. Vamos orar para que essa onda de gripe, eu estou até hoje gripado, essa gripe veio forte demais. Vamos orar. Jesus cura ou não cura? Ele cura ou não cura isso aí? Está na hora da gente ativar a nossa fé e repreender essa gripe, amados. Repreender essa febre. Amém? Em nome de Jesus. A Sarinha também está passando mal. É verdade, a Sarinha também está passando mal, com muita dor de ouvido. E nós vamos orar para que Deus cure a Sarinha também, né, filha? É verdade, filha. Fica brava com o papai. Ficou brava com o papai. Glória a Deus. Estenda a tua mão para cá. Pai, nós repreendemos, meu Deus, toda febre, toda gripe, todo vírus, toda bactéria, seja o que for. Pedimos que teu Espírito Santo, ó Deus, venha e cure nossas crianças. Cure os adultos, Senhor. Cure cada criança que está passando mal, meu Deus, vomitando, com febre. Pai, em nome de Jesus, eu quero repreender, meu Deus, essa onda de enfermidade que está vindo sobre o povo. O teu poder, meu Deus, cura todas as coisas. E nós cremos na tua palavra, ó Deus. Se está alguém entre vós enfermos, que é para orarmos e repreendermos o mal. E a oração da fé vai curar o enfermo. Então, ó Deus, passe com o anjo da cura e cure cada criança, cada adulto dessa igreja. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode ir lá, crianças. Glória a Deus. Chamar o Felipe aqui. O Felipe vai estar trazendo hoje a palavra aos nossos corações. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, estenda a tua mão para cá. Esse é um momento precioso, é um momento que nós vamos ouvir a palavra de Deus, ouvir a ministração, o poder de Deus. Vamos ser ministrados pela palavra de Deus. Então esse é o momento da gente focar, prestar atenção. Amém? A gente prestar atenção, focar, receber de Deus a palavra. Sabe por quê? Vai chegar um tempo que isso aqui vai acabar, ó. Aproveita esses dias, amados. Se você está fraco, olha só, dá um jeito de se fortificar. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém.
você que tem que se fortificar. É individual a salvação. Busque para você. Tem muita gente que Deus está tapando os ouvidos. A pessoa não consegue ouvir mais a voz de Deus. Continua nas mesmas lereinhas. Vamos mudar isso aí, para que Deus nos transforme na palavra. É tempo da gente voltar para a palavra. O advogado ainda está advogando a teu favor. Jesus está salvando você. Todas as vezes que Satanás tenta te acusar diante de Deus, o advogado vem aqui: eu morri no lugar dele, cala a boca. Eu morri no lugar dela. Mas olha só, não pode brincar com isso não. Não pode brincar. Então guarde a palavra no teu coração. Amém? Meu Pai, nós queremos guardar a tua palavra no nosso coração, meu Deus. O Senhor já revelou a tua palavra ao coração do teu servo Felipe. Por isso, ó Deus, ministra sobre nós nessa noite o poder da tua palavra. Nós estamos abertos, meu Deus, para ouvir. O mundo espiritual agora, meu Deus, está agora voltado para, meu Deus, esta guerra espiritual. Satanás está repreendido. Todos os demônios que foram liberados para tentar neste culto, para vir bloquear, meu Deus, as pessoas de receber a semente do evangelho. Todos os demônios enviados do inferno que vieram, meu Deus, para tentar neutralizar o poder dessa semente, o poder da palavra que vai ser lançada aos corações, nós amarramos agora, em nome de Jesus, repreendemos todos os demônios que vieram distrair. Está amarrado e queimado pelo poder do nome do Senhor Jesus. Pedimos que o sangue de Jesus cubra a nossa casa, cubra a nossa mente, para que possamos receber a revelação da tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz, igreja. Boa noite a todos. Como de costume, né? Quero iniciar agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta igreja maravilhosa. Agradecer ao nosso pastor e à nossa pastora, né, pela oportunidade também, pela confiança de estar me convidando, né, para ministrar a palavra do Senhor, né. Agradecer também aos meninos aqui, né, e as meninas da liderança também, o João, a Lua, né, a Aline, o Brenão, a Carla, o Gilmar, tem mais? Acho que é só, né. Agradecer a todo mundo e a vocês também, tá? Estar aqui presente hoje. Eu espero que hoje eu possa ser uma boca de Deus na vida de vocês, né? E que a gente possa sair daqui praticando o que a gente vai falar hoje. Amém? Então, coloque-se de pé. Vamos abrir a palavra de Deus. Glória. No Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. A gente vai ler do versículo 1 até o 17. Amém? Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que faço? Não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés,
mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém, igreja? Bem-aventurados sois se as praticardes, né? Glória a Deus, hein? Essa passagem é maravilhosa, né? Quem é a primeira vez que ouve essa passagem aí? Não é crente não, né? Foi a primeira vez, não é crente não, né? Muito bem. Essa passagem, ela é bem conhecida por todos nós, né? Glória a Deus por isso. É uma das cenas mais impactantes que a gente tem aí no Novo Testamento, né? Eu queria introduzir um pouco esse Evangelho de João, só para a gente entender um pouco dessa ótica que João escreve, né? E esse Evangelho de João, ele tem sido o pináculo, né? O ápice dos Evangelhos, né? O Evangelho de João, ele foi o Evangelho mais lido de todo mundo e o Evangelho que mais trouxe pessoas à conversão, né? Que mais trouxe pessoas aos pés do Salvador mesmo. Porque essa mensagem pela ótica de João, ela é uma mensagem bem diferente da mensagem escrita por Mateus, por Marcos e por Lucas. Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma ótica, eles são chamados até de evangelhos sinóticos, porque eles trazem uma breve narrativa acerca do ministério de Cristo. E eles são bem semelhantes na escrita, no estilo literário, no seu propósito, em vários outros aspectos. Mas João traz uma narrativa totalmente diferente, né? O estilo de João é um estilo bem distinto dos três evangelhos. Enquanto Marcos, Lucas e Mateus traz um olhar mais investigativo acerca de Cristo, do que Jesus fez, do que Jesus falou. João, ele traz mais os três, Marcos, Mateus e Lucas, traz mais esse olhar externo. João traz muito um olhar interno de Cristo, né? Um olhar íntimo, já que ele mesmo se intitula como o discípulo a quem Jesus amava. Ele era alguém muito próximo do mestre, né? E ele conhecia tão bem esse mestre que uma dessas provas disso é que ele relata algumas conversas que os outros evangelhos não têm, ou seja, ele participava de conversas de Jesus com indivíduos, ou seja, era alguém que estava em conversas particulares de Jesus, alguém muito íntimo do mestre, né? Dois exemplos dessas conversas é a mulher samaritana e também a conversa de Jesus ali com Nicodemos. Então é alguém que fala desse íntimo de Jesus com muita propriedade. E algo que me chama muita atenção nesses homens, principalmente em João, nessa forma de escrita dele, que é algo que me interessa muito, é o comprometimento desses homens com almas, com pessoas. João, quando ele escreve esse evangelho, ele estava na cidade de Éfeso, e a cidade de Éfeso se encontra na Grécia. E o pensamento dos gregos, ele é um pensamento muito diferente do nosso. Não muito diferente, mas ele é um pensamento diferente, no sentido de escrita. O nosso pensamento, ele é bem parecido com o pensamento hebraico. Vou te explicar, você vai entender. O estilo literário. O pensamento hebraico, ele é um pensamento mais lógico, e ele consiste em passado, presente e futuro. Então a escrita
do hebraico, ele vem nesse sentido. Já o formato de escrito grego, ele fica passado, presente, céu e terra e futuro. Então João, quando ele estava nessa cidade, esse comprometimento dele era tão grande com alcançar essas vidas, que quando ele vai escrever acerca de Cristo, a gente vê Mateus iniciando o seu evangelho na genealogia de Jesus em Abraão, né? Em Abraão. Lucas começa antes ainda em Adão, né? Antes de Abraão. Mas como João estava interessado em alcançar os gregos, ele começa nas regiões celestiais, porque o estilo literário dos gregos era um estilo totalmente diferente. Eles tinham muito essa questão de céu e terra. Então ele começa nas regiões celestiais. No início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, ele não começa nem em Abraão e nem em Adão, né? Ele já vem antes, lá no princípio. E quando eu vejo isso, eu imagino como seriam as estratégias desses homens no nosso tempo hoje. Porque eu vejo que são homens que eles não mediam esforços para alcançar almas e para alcançar vidas, né? O comprometimento deles com o evangelho era uma coisa, vou usar uma palavra aqui, mas é uma coisa assustadora, mas no bom sentido, né? No bom sentido, eles se contorciam, eles se camuflavam, eles entravam ali na cultura das pessoas para realmente falar a língua delas, porque eles sabiam que o essencial mesmo era que Cristo fosse apresentado, porque eles eram só um instrumento de apresentação, porque quem faria a obra na vida daquelas pessoas era o Espírito de Deus. Então, esses homens, eles nunca vão deixar de me encantar, né? Eu espero que também eles não deixem de encantar vocês, né? Porque é maravilhoso, né? Eu assim, eu tenho um pouco, eu acho que o Senhor, ele até ministra muito isso no meu coração. Eu acho que eu cheguei até a comentar com o pastor Caio, né? Quando eu vejo essas coisas acerca do texto, o meu coração se enche muito de amor e de paixão pela palavra, porque é onde eu me converti, né? Dentro da palavra, dentro do estudo, né? E eu comecei a ficar um pouco fariseu, sabe? Com relação a isso. Quando eu assistia alguma coisa e não tinha a palavra de Deus, ficava muito voltado para testemunho ou para questões espirituais, a pessoa querendo ver muitas manifestações, alguma coisa do tipo, eu me fechava um pouco, né? Então Deus ministrou acerca disso no meu coração, porque foi aonde foi o meu primeiro amor, né? E outras pessoas não. Às vezes uma pessoa se converteu numa manifestação, às vezes uma pessoa se converteu numa cura, né? Às vezes uma pessoa se converteu quando alguém contou um testemunho, ela, nossa, eu vou me converter também, né? Então a gente sempre procura esse primeiro amor nosso, e o meu primeiro amor sempre está na palavra. Então o Senhor sempre cuidando, né? Falou, ó, filho, calma, o seu é esse, mas o dele, ele precisa de outra coisa para me buscar de novo, né? Então o Senhor vai nos ensinando que a gente deve respeitar o outro, né? Porque nós somos indivíduos e cada um foi apresentado ao Senhor de um jeito, né? E é natural que a gente busque ao Senhor do jeito que Ele nos apresentou, né? A gente sempre quer esse primeiro amor de novo. E embora a crucificação de Jesus tenha capturado a atenção, né, ao longo dos séculos, essa última ceia de Jesus foi o grande momento para ele, né? Porque naquela refeição ali dramática, Jesus, ele traz todo o significado do seu ministério. Esses discípulos ali, eles estavam chegando a Jerusalém, né? E eles iriam se assentar
para ceiar. E a gente sabe que naquele tempo não tinha veículos, né? Não tinha carro, né? Então provavelmente ali foi uma caminhada muito longa que eles fizeram. E quando eles chegam ali para se alimentar, eles vão sentar à mesa, e as mesas daquela época não eram mesas como hoje. Então eles se assentavam de uma forma que os pés de uns ficavam quase que na altura da mesa e ficava meio que na cara da outra pessoa. Então eles tinham essa cultura de estar sempre lavando os pés, né, para fazer essas refeições, né? E João traz muito essa questão da Páscoa para enfatizar que Jesus ele era esse cordeiro pascual. E este também era um grande ritual que celebrava o êxodo dos hebreus da escravidão do Egito, né? Mais tarde eles foram levados ao exílio da Babilônia de novo. Então tudo aquilo ali que estava acontecendo tinha um significado muito grande, né? E a Páscoa, ela centrava-se em dois rituais, que era matar um cordeiro sacrificial e aspergir o sangue no poderoso altar como uma expiação pelos pecados, e comer uma refeição de Páscoa, consistindo em um cordeiro sacrificado e vinho, né? E essa refeição ela era consumida em pequenos grupos, e era exatamente o que eles estavam fazendo ali. E Jesus ele reuniu esses discípulos para essa reunião de Páscoa ali que tinha bastante significado. E o interessante aqui é que essa reunião que Jesus estava fazendo, provavelmente, era uma comemoração do jubileu, né? E o jubileu era aquela festa que acontecia de 50 em 50 anos, né? Instituída pelo próprio Deus no livro de Levítico, né? Onde dívidas eram perdoadas, onde escravos eram libertos, né? Então, aquele encontro de Jesus ali com aqueles discípulos ali, provavelmente Jesus estava burlando mais algo do calendário judaico, né? Era uma reunião ilegal que Jesus estava fazendo, porque não podia ter aquele tipo de reunião sem um cordeiro, né? Sacrificial, né? Mas a gente refletindo um pouco, a gente vê que eu acho que o sonho de Jesus ali era um fariseu chegar e perguntar para ele, porque a verdade é que ele era o cordeiro, né? O próprio cordeiro era ele ali na mesa com os discípulos dele, né? Mas Jesus não preocupava muito com essas questões ali do calendário, não. O calendário que ele mesmo tinha instituído, né? E que ali após aquele sacrifício dele ali maravilhoso por nós, né? Muito sofrido, mas maravilhoso, ele estava quebrando ali muita coisa, e a partir daquilo ali o perdão ele seria dado para mim e para você a qualquer lugar, né? Em qualquer lugar e a qualquer momento, né? Pelo sangue dele maravilhoso, a gente hoje tem esse privilégio de pedir ao Senhor, e ele é fiel para nos perdoar. E a gente vai entrar no texto agora, e eu quero refletir com vocês versículo por versículo. A gente vai refletir bem rapidinho, tá? Eu não vou demorar, tá bom? Mas é um texto muito rico, né? E tem muita coisa aqui para a gente refletir. E o versículo 1 fala assim, ó: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tá, muito bem, né? Jesus estava ali nos últimos momentos dele, né? A palavra aqui nos fala que ele sabia que era chegada a sua hora de voltar para o Pai, né? Então ele estava ali reunido com aqueles homens que ele estava treinando ali há mais ou menos 3 anos e meio, né? Esses homens que ele havia colocado ali toda a sua confiança e ele tinha colocado essa confiança nas pessoas certas, né? Como a gente acabou de ver o que João
fez para alcançar os gregos. Que estratégia maravilhosa. Eu amei esse negócio que ele fez. E ele havia colocado essa confiança nesses homens para alcançar o mundo naquele tempo ali. E ele sabia que ele já não tinha muito tempo mais para ensinar para aqueles homens. Então, o que acontece daqui para frente no ministério de Jesus, os ensinos dele, são os ensinos mais importantes que ele tem para ensinar. Porque ele sabe que o tempo dele é chegado. E esses últimos ensinos de Jesus, eles são ensinos que eles não caem do céu para nós. Eles são ensinos que nós temos que praticá-los, né? Nós temos que estar sempre aguçando a nossa mente para praticá-los, né? No versículo 14 ele fala: eu vos deixo a minha paz, né? Eu vos dou a minha paz. Não a paz que o mundo vos dá, eu vos dou a minha paz, né? Mas essa paz que ele nos dá, ela não cai do céu também. A gente tem que buscar ela, né? E a gente busca ela na palavra, a gente busca ela nas orações, né? A gente busca ela na comunhão, a gente busca ela no culto, né? Na igreja. Então, esses ensinamentos aqui são ensinamentos que dependem muito da gente. Tanto que no versículo 17 ele fala: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. E como João retrata esse lado íntimo de Cristo, ele faz uma declaração muito poderosa acerca de Jesus, né? Ele fala o seguinte: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, esse amor de Jesus, né? Esse amor de Deus, esse amor do Senhor por nós, ele não é um amor que a gente chama de amor passageiro, né? Aquele amor de verão, né? Aquele primeiro amor de um relacionamento, quando você conhece alguém, aquele amor de carnaval, o meu amor e o seu, um amor corrompido, né? Corrompido pelo pecado. O amor de Deus, ele é o amor puro, né? O amor que entregou a sua própria vida pelos seus amigos, né? E a gente tem essa tendência, porque isso é natural, a gente comparar o nosso amor com o amor de Deus. É natural, a gente compara com o que a gente tem, né? A gente pode falar daquilo que a gente vê, daquilo que a gente sente. Mas o amor de Deus, ele é um amor muito diferente do nosso amor, né? O amor de Deus, ele às vezes deixa a gente cair, às vezes ele deixa a gente machucar, né? Mas ele sabe lá na frente, porque ele conhece todas as coisas, que mesmo aquela queda que a gente tem é algo que vai nos fortalecer, né? E às vezes a gente priva por amor um filho de ter uma queda, né? A gente priva o outro de um sofrimento, mas é porque é o jeito que a gente sabe amar, né? Mas a gente não conhece verdadeiramente o amor de Deus. Então a gente tem essa tendência de comparar, né? E a verdade é que Deus, ele não vai me amar e ele não vai te amar mais do que ele te ama agora, né? Porque um dia, através de Jesus, ele te fez e me fez amigo dele. Não é isso que a palavra fala? Que ele me fez amigo e ele te fez amigo dele. E naquele dia que ele te amou, naquele dia que ele me amou, ele já te amou o máximo que ele podia te amar. Porque o amor dele não é um amor por mérito, né? E nem por queda sua. Afinal de contas, ele já sabia o que você e eu iríamos cometer, né, lá na frente. Essas quedas que a gente teria e os nossos acertos também, né? E um dia ele sabe que nós vamos estar livres desse poder do inimigo sobre a nossa mente. Um dia nós vamos estar livres desse corpo corruptível e a gente vai viver com ele eternamente, né? O amor de Deus, a verdade é que ele não é um amor que se compra, né? Mas sim um amor pela graça. E a graça, a própria palavra diz que é um favor. Parece que eu aumentei, pastor? Não? Que é um favor imerecido.
E talvez você tenha entrado aqui na igreja assim hoje, como eu já entrei várias vezes, né? Pensando que Deus não te ama mais, né? Pensando que um tropeço que você teve fez com que Deus te amasse menos, ou um acerto que você teve, porque existe os dois lados, né? Aquele que se acha merecedor do amor de Deus e aquele que acha que não merece, né? Tem os dois lados da moeda. E o amor de Deus não se compra. Você não está acumulando pontos com Deus, né? Um dia Ele te amou e Ele não faz distinção entre mim e entre você. O amor dele é maravilhoso, né? O amor dele é diferente. Então, se você entrou aqui nessa noite dessa forma, com as palavras do discípulo João, né? Eu te digo, né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que a gente possa ter isso aí no nosso coração. Essa palavra maravilhosa desse discípulo a quem Jesus amava. Glória a Deus pela vida dele. E no versículo 2, fala assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Muito bem. Então João nos mostra o seguinte. Ele nos mostra que claramente ali, mesmo um discípulo que andou com Jesus ali 3 anos, participou de várias curas, né? Ele se assentava, ele ceiava com o mestre, ele participava de tudo, ele sabia quem Jesus era, ele sabia quem que os discípulos eram, ele conhecia as intenções do coração de Jesus, ele estava cercado da unção, né? Eu imagino quantos anjos estavam à volta daqueles homens, o cercando. Mesmo assim, a palavra fala que o diabo pôs no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Ou seja, mesmo nós conhecendo o Senhor, andando com Ele, sendo discípulo dEle, nós não estamos livres das flechas e dos dardos inflamados do inimigo na nossa alma, da nossa alma. Nós não podemos de forma alguma negligenciar que nós temos um inimigo e que ele trabalha não para que nós venhamos atrair uns aos outros, mas para que nós venhamos atrair o nosso mestre, como ele fez na vida de Judas Iscariotes. E a palavra de Deus diz que ele lança pensamentos no coração de Judas. Então, nem todo pensamento que eu e você temos, em todo pensamento que é gerado na sua e na minha mente, são pensamentos meus e seus. Se você ama a palavra de Deus, se você ama a Deus, se você é temente a Deus, se você ama o Senhor, se você ama os seus irmãos, e você tem gerado pensamentos contrários a isso, saiba que o inimigo colocou esses pensamentos na sua cabeça, como ele colocou esses pensamentos na cabeça de Judas Iscariotes, no coração de Judas Iscariotes, e também colocava dos outros discípulos, na própria mente de Jesus. E eu e você podemos aceitar esses pensamentos ou rejeitá-los. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos levar esses pensamentos cativos a Deus, a Cristo Jesus. E cabe a nós alimentá-los ou repreendê-los. No caso de Judas, o inimigo, ele usa da estratégia do poder e do dinheiro para ludibriar Judas que entregasse Jesus, não para que Judas assumisse o posto de Jesus, mas para que Judas recebesse 30 moedas. Eu não sei quanto que 30 moedas vale hoje, mas naquele tempo ali, para Judas foi o suficiente. Afinal de contas, Jesus estava derrubando alguns sonhos no coração dos discípulos que ele não tinha colocado.
Porque aqueles discípulos ali, eles estavam esperando esse Messias político, que derrubasse o governo de Roma e que colocasse eles em cargos importantes, que desse a eles títulos importantes. E não era só Judas Iscariotes que tinha esse tipo de pensamento. A gente vê em Mateus 20, a mãe de Tiago e de João, antes de Jesus entrar e ser coroado como rei em Jerusalém, a mãe de Tiago e de João faz um pedido para Jesus. Fala: mestre, quando o Senhor for coroado, ou seja, daqui a pouco o Senhor está entrando em Jerusalém, e o Senhor vai ser coroado rei, e o Senhor vai se assentar no reino, o Senhor vai ser o rei, né, aqui neste mundo. Coloque, Senhor, os meus filhos, um à sua direita e um à sua esquerda. Ou seja, coloque eles numa posição, num cargo, com um título, que eles possam governar juntamente com o Senhor. Então esses homens ainda não estavam entendendo nada, e Satanás usou daquela artimanha para ludibriar o coração desses homens. Judas Iscariotes foi uma presa muito fácil para o inimigo. Havia de acontecer, claro, né? Mas o coração de Judas estava reclinado para esse tipo de coisa. E, como se diz, né? Juntou a fome com a vontade de comer e deu no que deu, né? E Jesus ali, a gente entrando no versículo 3, Jesus choca esses discípulos novamente, né? E a palavra de Deus fala: sabendo Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. João ele traz um pensamento que ele tenta debater um pensamento grego chamado dualismo. E o dualismo ele trata o seguinte: que Jesus ele era mais homem do que Deus, ou ele era mais Deus do que homem. Um desses dois lados de Jesus prevalecia, né? E João rebate isso, provando que enquanto carne, Jesus foi 100% Deus e 100% homem. E ele sendo 100% Deus e 100% homem, sendo Senhor e Mestre, Jesus podia muito bem exigir dos seus discípulos que ele fosse servido ali. Mas ele, ao invés disso, ele mostra um exemplo supremo e sincero de humildade. E Jesus ele fez algo muito inesperado para a magnitude dele naquele tempo. Jesus naquele tempo ali, naquele momento ali que ele fez aquilo ali, Jesus era muito conhecido já, entende? Jesus não era um qualquer. Jesus não conseguia mais andar na rua sem os discípulos, vamos dizer assim, sem segurança. Ele estava bem conhecido. Então, o que ele fez ali para a magnitude do ministério dele foi algo muito inesperado. Ele lava os pés dos discípulos com humildade muito sincera. Com esse gesto, ele nos ensina que privilégio não implica em orgulho, mas em humildade. A palavra diz que Jesus sabia quem ele era, sabia de onde que ele vinha e sabia para onde ele ia, ou seja, ele sabia a sua origem e sabia o seu destino. Ele sabia que ele era o Rei dos Reis e o Filho do Deus Altíssimo.
Sabia que tudo, que o Pai tudo confiara nas tuas mãos e que Ele era o soberano do universo. Contudo, a majestade dele não levou ele à autoexultação, a sua autoexultação, né? Eu sou o maior entre vocês. Eu sou o todo, né? Não. O que Jesus sabia determinou exatamente o que ele fez. A humildade de Jesus não procedeu da pobreza dele, mas procedeu da sua riqueza. Sendo ele rei, ele fez-se servo, né? Sendo Deus, ele fez-se homem. Sendo soberano do universo, cingiu-se com uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos, né? Então era um costume, antes de se assentar à mesa, eles faziam esse ritual ali de lavar os pés. Eles estavam vindo de Betânia, né? Uma caminhada muito longa. Então vocês imaginam que sujeira que estavam os pés daqueles homens, 12 homens. E aquela caminhada ali, gente, não era vamos parar num hotel e vamos dar uma cochiladinha e vamos tomar um banhozinho, não, né? Deus sabe lá onde que esses homens estavam pisando, aonde que eles estavam dormindo. Deus sabe o último banho que esses caras tinham tomado, né? O esquema era outro, totalmente diferente. Não tinha sabonete Dove, né? Não tinha Lux, não tinha nada, não. O negócio era complicado. Então, para fazer aquele trabalho ali, realmente era o menor escravo que fazia. Eu vou beber os 2 copos. Era o menor escravo que fazia, o menor escravo da casa. O mais humilde da casa, né? E Jesus estava no cenáculo com eles, né? E esse cenáculo era o local onde que eles se encontravam para ceiar, para ter comunhão, onde eles repreendiam uns aos outros também quando tinha algum tipo de problema, né? E no cenáculo, quando eles entravam no cenáculo, na parede do cenáculo tinha esses artifícios todos, tinha a bacia, né? E tinha a toalha ali e tinha um banquinho também, que era onde a pessoa se assentava, o outro colocava o pé, né, na bacia e tinha toalha para lavar. Tudo pendurado na parede. E ali no cenáculo não tinha nenhum servo para fazer aquele trabalho. Então, quando eles entram ali, você imagina a cena, entre os 12 mais Jesus, e aqueles artifícios ali na parede, deve ter sido um momento de choque muito grande, porque não tinha ninguém para lavar os pés deles, não tinha servo ali, alguém tinha que fazer o trabalho, né? Então, aqueles objetos ali estavam denunciando o coração dos discípulos. Ninguém se mexeu, ninguém fez nada, nenhum dos discípulos, porque os discípulos pensavam que privilégios implicavam em grandeza. Os discípulos pensavam que privilégios implicavam em reconhecimento, aplausos e regalia. Jesus, porém, reprovava a atitude deles, mostrando que entre os que o seguem mede-se a grandeza de alguém pelo serviço prestado, né? A verdade é que os discípulos, eles ficariam muito felizes em lavar os pés de Jesus, os pés do mestre. Eu acho que eles iam até brigar para ver quem lavava os pés do Senhor, né? O problema deles era de lavar os pés uns dos outros, porque os iguais não lavavam os pés uns dos outros. Eles sabiam que eles eram servos de Jesus, mas o que eles não entendiam é que eles eram servos uns dos outros. Então, o problema deles era esse, era de lavar os pés uns dos outros, porque eles carregavam no coração deles uma dúvida de quem era o maior. Lucas 22, do 24 ao 30, mostra uma discussão deles para
saber quem que era o maior entre eles. Porque eles estavam discutindo para saber quem que era o maior, para saber quem que era o menor, para saber quem que ia lavar os pés dos outros. Mas Jesus mostra que no reino dele as coisas são muito diferentes. E foi em meio a tais homens que se sentiam muito importantes, né, que Jesus se levanta, mesmo sabendo quem ele era, o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, que ele viera de Deus e que ele voltava para Deus. Ele se levanta e pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E esse lavar os pés dos discípulos, quando Jesus se assenta nesse lugar de lavar os pés, o discípulo se assenta no lugar do mestre. É um lugar de troca muito grande, né? E Jesus ali com a toalha ela molda no pé de cada um, né? Cada um tinha um tamanho de um pé diferente. Jesus não tinha nenhum tipo de problema com isso, né? Jesus ali fez um trabalho e um papel maravilhoso. E ele mostra que a grandeza no reino de Deus, ela não é medida por quantas pessoas estão a seu serviço. Mas a grandeza no reino de Deus, ela é medida por quantas pessoas você está servindo. Então, o reino que Jesus traz, ele é um reino avesso ao reino que a gente aprende como cidadãos desse mundo, né? É um reino, tem um livro que eu gosto muito que chama O Reino de Cabeça para Baixo, de ponta cabeça. É o reino de Jesus. Eu lembro na minha conversão que eu lia os evangelhos, e eu respondia antes de vir a resposta de Jesus. E as minhas respostas eram todas erradas. Todas. Tudo que eu falava quando Jesus respondia eu estava errado. Porque o meu pensamento era o pensamento do mundo. E quando eu olhava e lia a resposta de Jesus, era tudo ao contrário do que eu tinha pensado. E logo à frente ele me provava que o pensamento dele era melhor do que o meu. Muitas vezes eu relutava, mas como a gente vai ver na frente, a gente tem que obedecer como Pedro, né? Pedro fala: Senhor, tu não vai lavar os meus pés, né? Mas aí ele explica e Pedro fala: então lava tudo, né? Muitas vezes a gente tem que fazer isso, a gente reluta, mas a gente tem que entender que os planos do Senhor é melhor, né? E quando Jesus ele tira a palavra de Deus fala que ele tira a capa, né? Ele tira essa capa e que ele cingiu-se com essa toalha. Essa capa tem muito essa questão de mostrar que ele tira ali aquela autoridade de liderança dele, autoridade de senhorio dele, né? E a palavra de Deus vai dizer mais um pouquinho à frente que depois ele põe a capa de novo. Um pouquinho mais à frente. E é lindo quando ele faz isso. Ele tira a toalha, se torna servo. Aí no versículo... deixa eu ver... Aí num versículo aí para frente um pouquinho, ele coloca a capa de novo e fala assim: vocês dizem que eu sou o Senhor e Mestre, fazeis bem, porque eu sou o mesmo. Então por um momento ali, ele tira essa capa dele, essa autoridade dele, e ele vai mostrar para os discípulos o que é necessário para estar no reino dele. E o que eu aprendo como igreja com esse ensino de Cristo é que o que faz com que Jesus se agache e faça o trabalho de menor está exatamente no versículo 3. No versículo 3 e no versículo... Não, só no versículo 3. Ele pode fazer esse trabalho de menor porque ele sabia quem ele era.
a palavra de Deus fala o seguinte: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus, ele levantou-se, cingiu-se e fez o trabalho de menor. O que mais impede as pessoas de servirem na obra de Deus é exatamente essa questão. Entra no complexo de inferioridade. Quando eu não sei quem eu sou, quando eu não estou firmado na minha identidade, fazer o trabalho de menor para mim me torna menor. Quando eu estou firmado naquilo que eu acredito que eu sou e não naquilo que eu sou, eu tenho problema em servir o outro. Então, o complexo de inferioridade impede muitas pessoas de servirem na igreja, porque muitas pessoas estão apegadas ao título que elas têm fora. Então, o que o fulano vai pensar se ele me vê varrendo a igreja? O que o fulano vai pensar se ele me vê servindo um copo d'água? O que o fulano vai pensar se ele me vê em cima do altar cantando desafinado? Ou se eu pegar o microfone e falar uma bobagem, se a minha voz falhar? Com Jesus era diferente. Ele faz o trabalho de menor porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. E eu quero te dizer que a sua identidade e a minha identidade, ela está formada no Senhor. Eu sei que você já ouviu isso antes, mas eu quero te dizer nessa noite novamente: a sua identidade e a minha identidade é a que está formada no Senhor. Aquilo que Jesus disse para você um dia, que Ele te amou e que Ele vai te amar até o fim, e que você é um filho, e que você é um servo dEle, e que Ele é um bom Senhor, um bom pastor. Essa é a palavra que tem que regrar a sua vida. Essa é a palavra que faz com que você não tenha problema em lavar os pés dos seus irmãos. Essa é a palavra que não deixa que no seu coração crie esse complexo de inferioridade tão terrível que te impede de servir o seu próximo e servir na obra de Deus. E nós devemos ter esse mesmo sentimento que também houve em Cristo, né? Agora eu vou ler o versículo. Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou, ele se humilhou. Ele sofreu morte humilhante e morte de cruz. Nós devemos nos revestir da sua humildade, porque todo aquele que se humilhar será exaltado. Não é verdade? A gente vai para o outro versículo agora. Os versículos 6, 7, 8, 9 e 10. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. Jesus aproximou-se de Simão Pedro, e Simão Pedro lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. De início, Pedro ficou tão surpreso com aquilo ali, que Pedro até se recusou aquela cena que Jesus estava fazendo ali na hora. Ao pegar a bacia, Jesus deixa bem claro para os discípulos, e frustra mais uma vez o coração de muitos deles, que Jesus não iria atacar o templo com punhais,
que ele era um Messias muito diferente, que as armas dele, que a arma dele, ao contrário do que eles esperavam, era uma bacia e não um punhal, não uma arma de tirar a vida das pessoas, mas a arma dele era uma arma de serviço, era uma arma de amor, uma arma que lavava os pés. Então você imagina o que passava na cabeça desses homens, sendo escravizados por Roma, escravizados por aquele império, não conseguiam nada, porque tudo que eles tinham, o governo tomava. Você imagina como que fica a mente daqueles homens. Durante 3 anos, Jesus estava usando essa bacia, mas Jesus não estava usando essa bacia para excluir os outros, como os fariseus estavam fazendo, com os seus rituais de purificação. E nem Pilatos, quando ele lavou suas mãos para tirar sua culpa acerca da morte de Cristo. Não foi assim que ele fez? Eu lavo as minhas mãos. A bacia de Jesus, ao contrário de Pilatos e dos fariseus, era esse sinal de amor e serviço. Ele assumia a responsabilidade dele e acolhia os outros no seu reino. Mas esse serviço de bacia de Jesus foi exatamente o que levou ele para a cruz do Calvário. Foi exatamente o serviço dele que o matou. A cruz dele não caiu do céu. A cruz dele teve um motivo. E o motivo da cruz dele foi esses 3 anos que ele teve de serviço ao próximo, de amor ao próximo. E Pedro nos mostra quando ele fala assim: Senhor, tu não vai me lavar os pés. Pedro nos mostra o seguinte, que existem pessoas que elas são muito boas para fazer coisa para os outros, mas também existem aquelas que têm dificuldades de aceitar que as pessoas façam coisas por elas também, né? Desse jeito. E Pedro era um desses homens, mas eu sou encantado com Pedro, sabe por quê? Porque Jesus fala com ele assim, ó, se eu não te lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro era um homem de coração ensinável. Quando Jesus fala isso com ele, Pedro chuta de lado aquilo ali e fala: Senhor, o que importa para mim é entrar no teu reino, o que importa para mim é te servir. Eu deixo de lado tudo que eu sou. Então, se é necessário, Senhor, o Senhor lava os meus pés. Não lava só os pés não, Senhor, lava tudo. Lava as minhas mãos, lava, Senhor, a minha cabeça, lava tudo. Esses homens eram encantadores demais, glória a Deus, glória a Deus. Pedro entendeu. Glória a Deus. E é interessante porque Jesus faz uma declaração poderosa. Jesus fala assim, ó: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Ou seja, se você não deixar que eu te sirva, Pedro, você não vai entrar no reino de Deus. Você não tem salvação. Se você não deixar que a minha graça esteja sobre a sua vida, Pedro, você está perdido. Você está condenado ao inferno. Ou seja, a não ser que eu faça coisas por você e você faça coisas por mim, você não tem parte comigo. No reino de Deus, é exatamente isso que acontece. Se eu não faço por você e se você não faz por mim, nós não temos parte um com o outro. Então aqui o Senhor também nos ensina que um relacionamento saudável não é aquele relacionamento em que um apenas faz tudo, mas é um relacionamento em que todos se ajudam, em que todos fazem, em que todos
cooperam, né? E a gente vê o quanto o nosso pastor é águia, né? Hoje a gente iniciou o culto aqui e o pastor, bem dizer, não fez nada, né? O pastor deu o início da palavra para a Rejane, né? O pessoal ajudando no louvor, as orações lá atrás, eu na palavra aqui hoje, né? E só não vê Deus na vida do nosso pastor quem realmente não quer, né? Porque Deus cuida dos seus. Porque Jesus sabia muito bem que aquele que tudo faz sozinho está encrencado, porque uma hora ele vai se achar autossuficiente. E a palavra de Deus nos ensina que o orgulho é o que precede a queda de um homem. Mas quando o Senhor abre o coração de alguém, e esse alguém compartilha aquilo e coloca os outros a serviço também, o Senhor abre as portas, porque o Senhor é maravilhoso, amém? E essa parte, esse segmento ainda, ele é muito importante, porque Jesus fala algo maravilhoso e tremendo aqui para nós. Jesus fala com Pedro assim, logo depois que Pedro fala, Senhor, então não lava só os pés, lava também as mãos e lava também minha cabeça. Jesus já retruca ele na hora, fala, Pedro, vou até ler. Pedro, quem já se banhou não necessita lavar as mãos e a cabeça, somente os pés. Ou seja, Jesus ali declara para eles que o coração deles já estava limpo. Jesus sabia muito bem que aqueles homens ali estavam dispostos a servi-los. E Jesus estava falando isso para Pedro que iria negá-lo. Jesus estava falando isso para Tomé, que iria duvidar dele. Só que existe uma diferença muito grande entre rebelião e imaturidade espiritual. Jesus, quando sonda o coração daqueles homens, Jesus sabia muito bem que Pedro estava negando ele, iria negar ele, porque Pedro estava com medo. Não porque Pedro queria trair ele, é porque o sentimento de medo no coração de Pedro era muito grande. Quando Tomé não acredita, Tomé não estava com rebelião, Tomé só estava com dúvidas. Então Jesus conhecia, e aqueles discípulos tinham muitos problemas. Eles brigavam entre si, eles discutiam, eles queriam saber quem era maior, eles tinham essa necessidade de poder, de querer ser o maior entre outros. Como que Jesus pode falar com eles que não é necessário que eles lavassem as mãos e a cabeça, mas somente os pés? Porque ele sabia que o coração daqueles homens era dele, sabia que o coração era dele, mas que eles ainda precisavam de lavar os pés. Os pés significa que a nossa caminhada com o Senhor, ela pode sujar os nossos pés. Nós podemos, pelas perseguições, pelas coisas que o mundo oferece, pelas discussões, pelas tentações, os nossos pés vão se sujar. E muitas vezes nós podemos sair do percurso, sair do caminho, mas o nosso coração é do Senhor, o nosso coração é do Pai. E o que Ele nos ensina é que nós devemos lavar os pés uns dos outros, porque quando nós lavamos os pés, nós lembramos o outro quem nós somos e a quem nós servimos.
que o nosso mestre ensinou que nós devemos lavar os pés uns dos outros. E ele também nos mostra que havia um entre eles que, mesmo andando com eles, mesmo frequentando os mesmos ambientes que eles, aquele ali não havia nascido de novo. Aquele necessitava de lavar as mãos e a cabeça, mas que os discípulos, esses sim, já estavam com as mãos e a cabeça lavada. Então, mesmo com essas dificuldades, Jesus ainda via esses discípulos como limpos. Porém, essa caminhada pode sujar os nossos pés mesmo. E nós, como igreja, nós devemos lavar os pés uns dos outros. E os versículos aqui para frente, eles vão nos mostrar Jesus colocando essa capa de novo. E ele coloca a capa de novo, a sua autoridade como Senhor que ele é de novo, nosso Senhor e Mestre. E ele pergunta para os discípulos assim, e ele fala com os discípulos assim: vocês me chamam Senhor e Mestre, e fazeis bem porque eu sou. Agora que eu fiz, e vocês viram eu fazendo, bem-aventurados vocês são, se vocês praticarem essas coisas. Amém, igreja? Então a palavra que o Senhor ministrou no meu coração hoje foi essa. Amém? Pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque-se em pé, igreja. A maior marca de um isso que nós sempre dizemos aqui, pessoas que repelem umas às outras, amados, que tem dificuldade com pessoas, eu duvido muito se é discípulo de Jesus. Pode estar no nosso meio, mas está precisando ser lavado como Judas. Nunca repele ninguém. Se você tem dificuldade de amar pessoas, você tem dificuldade de servir, eu sou muito observador. Eu observo quem faz as coisas naturalmente. Tem gente que nem mandando a pessoa faz. Mas quando a gente... é natural o crescimento do Espírito Santo. A maior marca de alguém que tem o Espírito Santo, ela serve. Antes de pegar no microfone, pega numa vassoura. Antes de pegar, às vezes, desejar os ministérios visíveis, deseja as coisas invisíveis. Molda isso no seu coração. Molda isso para você ser grande. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Felipe, por essa palavra abençoada. Foi forte, foi bênção. Felipe, ele tem a maneira peculiar dele de dar um estudo, né? É versículo por versículo, e a gente vai absorvendo, alimentando cada perspectiva ali. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A nossa casa é rica de pregadores, amor. Louvado seja Deus por isso. Que Deus te levante também para pregar. Que Deus te levante também, em nome de Jesus. Vamos receber uma oração. Vamos orar agora nesse momento. Às vezes você entrou aqui com dificuldade de servir uns aos outros. Às vezes você entrou aqui com dificuldade de servir uns aos outros. Você entrou aqui dentro com aquela perspectiva: é eu e Deus e eu. Te enganaram. Te enganaram. Não é você e Deus e eu. Não existe individualismo no reino de Deus. Você precisa aprender a servir as pessoas. A sua vida tem que ser uma bênção. Deus, quando chama Abraão, ele fala isso: sê tu uma bênção, Abraão. Sirva as pessoas, pague o preço pelas pessoas. Seja também alguém que vai ser servido, alguém que não tenha dificuldades de ser servido, como foi bem dito aqui. Alguém que não vai ter dificuldades de receber um serviço, um carinho, um mimo, um elogio, um amor. Não tem esse falso orgulho oculto, esse orgulho camuflado. Seja servido, amado. Às vezes você não gosta de ser servido, porque isso te obriga a servir alguém. Então, guarde isso. Se alguém está te servindo, é porque realmente você vai ter que servir também. Aleluia. Jesus foi para a cruz por causa do seu serviço. Que revelação.
O serviço de Jesus incomodou a perspectiva de Judas. Fez ele entregar Jesus. Senhor, maior é o que serve, Pai. E nós queremos te agradecer pelo serviço. Que esta marca de Jesus, do lava-pés, esteja sobre todas as pessoas aqui nessa noite. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui com um sentimento: eu preciso servir e ser bênção na vida dos outros. Eu preciso, meu Deus, de ser igual a Cristo. E ser igual a Cristo não é só em poder, em reino, em ser filho, em ser sacerdócio real. Não, é pegar, meu Deus, às vezes uma toalha e limpar os pés daquele que precisa. É servir aqueles que precisam. Nos ajude, Deus. Nos ajude a sermos iguais ao Senhor. Por isso, Pai, nesta noite, que cada um saia daqui com esse sentimento timbrado nas suas práticas. Porque a tua palavra diz: se o Senhor que é mestre fez isso, então praticai vós também. Nós queremos sair daqui praticantes da tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Receba a bênção, amados. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha para essa pessoa do seu lado e diga para ela: pega na toalha, rapaz, e vai servir os outros, em nome de Jesus.